Olá, bom dia! Feliz domingo a nós que temos o privilégio de poder estar reunidos novamente em volta de algo tão especial que Deus nos deu. Ou seja, reunidos em família. Muitos podem estar estranhando ainda que os cultos continuem online, ou seja, que os cultos continuem a não serem realizados nos templos. Pelo menos aqui em Santa Catarina, o governador até liberou que fizéssemos os cultos, abríssemos nossos templos e estivéssemos já neste domingo reunidos de prestar as devidas honras e glórias ao nosso Senhor Deus. Mas isto não foi possível. Por quê? Porque como diretoria, como pastor, e juntamente com todos aqueles membros, líderes, que foram escolhidos por vocês em vossas comunidades, nós achamos por bem, antes de qualquer abertura do templo, que nós viéssemos a nos reunir e assim conversar, para que pudéssemos abrir com segurança nossos templos. Precisamos e é necessário seguir uma série de recomendações pelas quais visam nos trazer segurança, visam nos trazer tranquilidade para que juntos, em amor cristão, então, nesta semana, daremos início a uma reunião para traçarmos o que vamos fazer, de que forma vamos fazer, e se é que é conveniente abrir agora o templo. Mas enquanto isso, que não podemos estar reunidos, juntos, não é por causa disto que estamos separados. Sejamos lembrados de que Deus nos uniu pelo seu santo sangue, que foi derramado na cruz, e assim fez de cada um daqueles que creem e de que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador. Fez destes o único povo salvo de Deus. Convido para juntos invocar o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tal nós orarmos a Deus neste momento? Vamos lá? Curvemos nossas cabeças e, confiantes no perdão de Deus, que Deus escute nossa oração por intermédio de Cristo Jesus. Santo e eterno Deus, nosso único Pai, somos imensamente gratos a Ti por permitir que viéssemos nesta manhã a ouvir a Tua mensagem de que consola a cada um, de que passamos por aflições, mas Tu nos dá ânimo para que juntos possamos contigo viver a nossa vida na Tua eterna consolação. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Você está sentindo falta da Santa Ceia? Eu estou. Você sente falta daquelas palavras que Jesus Cristo diz para ti? Vão em paz, vivam em paz. O Senhor esteja com vocês? Eu também. Mas Deus, em sua graça, continua a nos entregar o que é muito importante, a sua palavra. A palavra de Deus, ela é o alimento que Deus continua a nos entregar para fortalecer, para nos encorajar, para nos animar. A palavra de Deus, neste momento, é tão importante quanto a Santa Ceia. A Santa Ceia é importante? Sim. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais importante, porque é o fato de ter o contato com a mensagem da Escritura Sagrada que Deus fortalece a nossa fé.
no momento oportuno, Santa Ceia estará sendo entregue aqui na paróquia de Tigrinhos. Percebamos, Deus nunca nos abandonou. Deus continua a trazer o principal alimento para a nossa vida, sua mensagem na palavra. Que Deus assim continue nos abençoando com esta linda mensagem da Páscoa que a palavra na Escritura tem a nos testemunhar a voz do bom pastor Jesus. Estamos no terceiro domingo dentro do calendário da Páscoa. E neste domingo queremos assim ter o privilégio de ouvir as palavras do Santo Evangelho. Eu convido a todos para, assim, prestar a devida atenção. Palavras da salvação do Senhor. Lucas 24, 13 a 35. Assim está escrito: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras distantes de Deus, obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante mais deles. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração
enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Estas foram as palavras do Santo Evangelho. Glórias a ti, Senhor Jesus, ó Cristo, nosso Salvador. Amém. Como estamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A nossa reflexão para este momento, ela está diante do texto que nós lemos agora, que está lá em Lucas 24, do versículo 13. E nós percebemos que este texto está logo em seguida, quando Jesus Cristo apareceu, quando os anjos de Deus acolheram aquelas mulheres que foram até o sepulcro. Maria Madalena, elas foram até o sepulcro, como era de costume, derramar perfume sobre o corpo do seu ente querido. Mas chegando lá, não encontraram ele. Mas diante de todo aquele momento, Deus não desamparou aquelas mulheres. Anjos cuidaram delas. Deus enviou aqueles anjos para acolher aquelas mulheres que tanto sentiam tristeza em seu coração, que até esqueceram da mensagem da ressurreição. Não era tão evidente para elas que de fato Cristo havia de ressuscitar. Pelo menos o medo, pelo menos a tristeza, pelo menos aquele momento de perseguição, foi isso que aconteceu. Elas não conseguiram perceber o quanto Cristo havia dito a elas que ele havia de padecer, havia de sofrer e que, ao morrer, no terceiro dia, ressuscitaria dos mortos. Depois o texto nos traz que Jesus foi visitar os discípulos e que disse a eles: paz seja com todos, paz esteja com vocês. Jesus acolheu aqueles discípulos que estavam com medo, que estavam apavorados, porque o seu mestre tinha morrido e agora os líderes que tanto perseguiram Cristo havia de perseguir os próprios discípulos do mestre. E eles, apavorados, foram assim acolhidos por Jesus no meio daquele momento, e Jesus Cristo diz: paz esteja com vocês. Esta mesma paz que está com cada um de vocês também. E esse texto nós podemos perceber que ele tem uma certa ligação com o texto do que nós ouvimos em outros momentos de nossa vida, deste que eu acabei de relatar também. Naquele mesmo dia de tudo isto que aconteceu, quando Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja com vocês, eles estavam caminhando. 2 discípulos estavam caminhando para uma cidade chamada Emaús.
É uma cidade, como o texto pode nos dizer aqui, 11 quilômetros de distância. Então podemos perceber que é uma cidade vizinha. Discípulos estavam caminhando até lá. Não sabemos para fazer o quê, mas sabemos que eles estavam caminhando. E no caminho, eles estavam conversando. Assim como nós fazemos quando estamos indo visitar um parente, quando nós estamos indo para um passeio de viagem, enfim, conversamos. É isto que as pessoas fazem. Conversam, discutem sobre assuntos dos mais diversos. E o que acontece? Ao ver Jesus, eles não o reconheceram. Jesus se coloca de novo na vida do seu discípulo. E o que acontece? Eles não percebem que Jesus está ao lado deles. Jesus até pergunta para ver se cai a ficha daqueles homens, se eles tomam consciência do que estavam falando. Jesus pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? É interessante que Jesus Cristo, ele comenta e faz essa pergunta com o intuito de se aproximar deles, para tentar abrir os olhos daqueles discípulos que já tinham ouvido falar do testemunho sobre a ressurreição. Eles tiveram a vida com Jesus por alguns anos, ouvindo Jesus dizendo que ele havia de padecer, ele havia de morrer, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Queridos amigos, muitas vezes estamos caminhando, estamos viajando, estamos trabalhando, estamos em família e nos perguntamos pelas mesmas coisas. Estamos assim pedindo o porquê que teve que acontecer tudo isso. Por que estamos sofrendo? Por que estamos passando por este momento tão difícil em nossa vida? Respostas? Não sei se vamos ter. Até porque Deus não nos cabe a responder as perguntas, mas Ele aponta para o que é preciso, para a sua obra. A sua obra que teve que passar pela morte e que teve que passar pela ressurreição. E é interessante que depois toda a descrição mostra que, falando para Jesus, mas tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E depois conta toda a história de Jesus. E eles não tiveram ainda condições de perceber que aquele que está ao lado é o próprio Jesus, o próprio Senhor que caminhou com eles e que disse que tudo isto ia acontecer, porque esta é a vontade do Pai. Jesus tinha que sofrer por causa de ti, por causa de mim, por causa do mundo, para que assim Deus perdoasse a humanidade. É estranho? Sim. A obra de Deus é esta. Não é para ser entendida, é para ser crida. Ok? Mas enfim, depois Jesus Cristo, conversando com eles, Jesus abre os olhos daqueles discípulos. Quando eles estão sobre a mesa, quando Jesus parte o pão e entrega a eles, o próprio Senhor abre os corações daqueles discípulos. É o mesmo que acontece contigo, estimado irmão, estimada irmã, estimado ouvinte que ainda tem dificuldades de crer
em Jesus. Para você que ainda assim confia que o mundo vai lhe dar paz, que ainda assim confia de que a nossa atitude humana, as nossas decisões vai trazer a verdadeira paz para a nossa família, para todos nós. Jesus abre e continua abrindo nossos olhos para a paz, para a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Só Ele pode restaurar uma família. Só Ele pode restaurar um casamento. Só Ele pode trazer Deus ao nosso encontro. A gente caminha por esta vida, a gente viaja, a gente trabalha e caminha por vários caminhos. Jesus está ao nosso lado. E nestes momentos, Jesus sempre abre nossos olhos para lembrarmos das maravilhosas promessas que Ele fez a nós, de que ao morrer ressuscitaria. E Ele vive para que tenhamos vida. Ele sofreu para que nós não viéssemos a sofrer na eternidade. Aqueles homens do texto que nos é dito aqui no Lucas 24, é interessante perceber, reconheceram Jesus porque Jesus fez com que a fé que tinha no coração deles fosse brotada, fosse ressurgida novamente. Podemos nos perguntar, será que nós estamos vendo Jesus ainda? Será que Jesus ainda caminha com a gente? Pois bem, o Espírito Santo que foi soprado no teu coração vai fazer com que você se lembre das palavras da salvação que está com Jesus. Eu convido a todos, peça para Deus, peça para que o Espírito Santo continue abrindo nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos, o nosso coração, para esta maravilhosa notícia da ressurreição, de que Cristo morreu por nós, para que venhamos a ter a certeza de que, ao caminhar por bosques e florestas, ao caminhar por estradas ou campinas, ao caminhar por vários trechos em nossa vida, que Deus assim continue a abrir nossos olhos. Tenhamos bom ânimo, Ele está conosco, Ele está, e que nós possamos conversar não apenas de coisas ruins. Quem sabe deixemos de lado as coisas que nos entristecem. Quem sabe deixamos para um outro momento de falar de morte, quem sabe de falar de doença, agora de escândalos e mais escândalos em nossos governos que estão por aí. Quem sabe possamos abaixar a nossa guarda e nos aproximarmos da palavra de Deus. Esta palavra que fala a nós, tenhamos bom ânimo, Cristo venceu a morte, Cristo está contigo, Cristo está de braços abertos para te abençoar com a verdadeira paz que só Deus tem a nos entregar. Amados, é verdade sim, Cristo ressuscitou, para que você e eu ressuscite, para que você e eu, ao caminhar por esta vida, tenhamos o bom ânimo, pois Cristo está conosco, e que possamos assim ter uma correta e deliciosa comunhão junto de nossa família, comunidade e sociedade. Estimados, Cristo é reconhecido como o Senhor e Salvador, porque só Ele
trouxe o reino dos céus a nós. Que Deus continue te abençoando. Paz esteja com vocês. Cristo esteja com vocês. Que Deus abençoe com a sua mensagem de que Ele está caminhando ao nosso encontro. Amém. Você está em família? Eu convido, reúnam-se, juntem-se as suas mãos, ok? Quem sabe dê um abraço naquela pessoa que está ao teu lado, já que está em família, podemos fazer isso, ok? E assim queremos nos dirigir a Deus. Se você pode, fique de pé. Não precisa ficar somente sentado, mas também não precisa ficar de em pé, ok? Fique como você está. E oramos a Deus, ao nosso querido Deus. Santo e eterno Deus, nosso único Pai, como é bom saber que Tu tens nos continuado a nos alimentar mediante a Tua palavra que vem ao nosso encontro. Assim como aqueles discípulos de Emaús, que caminhamos por esta vida, que estamos numa correria, que estamos em nossas atividades, que parece que elas nos sufocam, parece que elas tomam o nosso tempo e que não permitem que nós possamos dar o devido valor para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos que tanto precisam de nossa companhia, de nossa conversa. Querido Deus, abençoa a cada um de nós. Não permita que caiamos na tentação de desprezar a nossa família, de deixar de lado as pessoas a quais Deus nos deu e que continua dando a devida preservação para que esteja ao nosso lado. Santo e eterno Deus, não permita que as nossas discussões, que as nossas conversas sejam para destruir a vida do próximo, que as nossas conversas sejam em prol do amor, da comunhão, do perdão e da devida comunhão. Amado Deus, olhe para aquelas pessoas que estão acamadas, para aquelas pessoas que estão presas em seus sofrimentos. Olhe para aquelas famílias que precisam e necessitam de consolo, de uma restauração. Olhe, Senhor, para os filhos e filhas que encontram-se angustiados, ansiosos, que passam pela sua cabeça de que ninguém gosta deles. Queira ajudar-nos a sermos boas companhias na vida daquele que está ao nosso encontro. Querido Deus, abençoe hoje e sempre, pois precisamos da Tua presença, precisamos que Tu se revele a nós a cada novo dia. Como é bom saber que a Tua palavra aponta justamente para esta verdade de que Tu estás conosco e que a Tua autoridade, a Tua justiça é perfeita, reta, que consola e que salva. Nós oramos a Ti, querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém.